Fala pessoal, bom dia. Professor André Nascimento aqui. E hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre minha experiência no concurso público e qual foi minha trajetória até chegar a ser o primeiro colocado no concurso da Prefeitura de Itauá. Então vem comigo que tem muita dica importante aqui para vocês, tá bom? Bem, pessoal, a primeira coisa que você tem que entender para você ir bem no concurso público é entender o edital do concurso. É no edital que tem todas as informações sobre o concurso, como vai ser a prova, qual é a banca que vai fazer a prova de concurso, qual é a remuneração do cargo, né? Fala sobre as datas. E tem uma coisa muito importante no edital que você tem que se atentar, que é a questão dos conteúdos. Você tem que entender como é que vai, como está dividida a sua prova. Se vai ter português, se vai ter didática, né, que são as leis da educação, se vai ter específicas. Então, muitos fatores importam na hora de você fazer a prova. Então, você olhar o edital e entender bem o edital é a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Bem, pessoal, a dica 2 seria você ter um bom curso, pessoal. Hoje em dia, está muito fácil de você encontrar uma plataforma boa, né? Tem aí, por exemplo, o Gran Cursos Online, o Tiradentes, o Estratégia, que são plataformas grandes, certo? Que você pode estar adquirindo um curso, né? E estudando. Quais são os benefícios de você adquirir um curso? Bem, pessoal, o curso, para você que não tem tanto tempo para estar selecionando materiais, né? Ele já vai trazer todo o conteúdo que está no edital, né? Bem dividido ali por matéria, por conteúdo, por bloco. E, tem videoaulas, tem exercícios. Então, vai estar te ajudando muito na sua preparação. Você está adquirindo um curso de qualidade, tá certo? E agora vem a dica de número 3. A dica de número 3, pessoal, é a constância nos estudos. Eu, eu trabalho, certo? Eu tenho uma rotina de 40 horas na escola. Eu também já sou pai, tenho família. Então, assim, a rotina para mim, ela é bem cheia. Eu não tinha muito tempo para estudar. Só que o tempo que eu tinha para estudar, eu valorizava. Eu fazia um estudo bem detalhado, tá? E com muito foco ali. E isso é o que eu fazia. E o conselho que eu dou para você é você criar uma rotina de estudos, né? Que você consiga executar. E aí vem a constância, porque não adianta você se propor a passar ali todos os dias estudando 6, 8, 10 horas por dia, e você fazer no primeiro dia e não conseguir dar continuidade àquilo, né? Então, estabelecer metas reais é muito importante. 1 hora diária, 2 horas diárias, tá? Isso já é o suficiente, a depender do nível de concurso que você está prestando e da sua base também. Não são muitos que acontece isso, mas tem o concurseiro que ele está há tanto tempo já fazendo isso que ele não percebe que o que está derrubando o desempenho dele é, na verdade, a falta de descanso. Se você precisar ali de um dia para descansar por conta que sobrecarregou um pouco, descanse tranquilo, porque isso vai ajudar até mesmo na questão do seu desempenho. Porque quando a gente está muito cansado, a gente não consegue absorver muito bem. Então, o descanso ele também é importante. Toda semana você tem que ter sua rotina fixa e não falhar de jeito nenhum. E aí a gente entra na dica de número 4, que é o que, pessoal? A gente tem que entender a banca. Porque cada banca, o estilo de prova ele é diferente, né? A prova da UES é uma prova diferente. A IDECAN, que é uma banca bem difícil, tem questões bem elaboradas, é outro estilo. A OCP é outro estilo. FGV, outro estilo. CESP, que também é uma banca bem complicada, né? Para quem faz concurso, sabe que é uma banca bem complicada. Então, toda banca, ela tem suas particularidades e você vai ter que entender como é que funciona aquela banca. E como é que você pode entender como é que funciona a banca? Olhando provas anteriores, até mesmo para você entender quais são os conteúdos mais cobrados, né? A CESP,
ela tem um estilo de cobrança e tem o item, né? Só que só pergunta se é verdadeiro ou falso. São itens mais simplificados. Só que, por outro lado, quando você erra duas questões, né? Anula uma questão certa que você fez. Então, na banca CESP, se você pode tirar até nota negativa, se você não tiver cuidado, né? Então, essa banca, eu fazer uma prova para essa banca, seria diferente de eu pegar uma banca, por exemplo, como a OCP, né? Que para a prova de professor, ela costuma colocar pesos nas questões, principalmente nas questões de conhecimento específico, né? E aí, quando você vai fazer uma prova que tem pesos diferentes, você já muda a estratégia, né? É importante que você comece a resolver as questões de maior peso, porque você tem que entender que na hora da prova, o seu objetivo é marcar o maior número de pontos para você se classificar e passar para as próximas fases, né? Errar as últimas questões de menor peso vai impactar menos do que você errar as questões de maior peso. E aí isso varia de banca para banca, por isso que você tem que entender a banca que você vai prestar concurso, tá? E a dica final aqui, pessoal, que eu deixo para vocês é não desistir, certo? Falando um pouco sobre minha história nos concursos públicos, não é a primeira vez que eu presto concurso público, tá? A minha vida no concurso público ela iniciou em 2018, quando eu fiz o concurso da SEDUC. Eu estava ali iniciando minha graduação em matemática, certo? E eu fui pego ali meio que de surpresa. Eu não estava focando ainda em fazer concurso público, eu estava focando na faculdade, mas como o concurso veio, eu fui tentar, né? E eu não consegui fazer nem o perfil. Eu não fiz nem a metade da prova, nem 50% da prova. E foi ali que começou meus estudos, ó. Eu não comecei já tendo um bom resultado, né? Fiz em 2021 a prova do concurso do IFCE, que a banca foi a IDECAN. Nessa altura, pessoal, eu já tinha concluído a graduação, mas mais uma vez eu não fiz nem o perfil da prova. E essa prova eu já comecei a me preparar, né? Só que de 2021 para cá, eu aprendi mais a estudar para concurso. Eu já comecei a utilizar as estratégias, eu já comecei a comprar cursos, né? A fortalecer as matérias que eu vi ali que eu estava com dificuldade, né? E de lá para cá foi só bons resultados. Em 2024 teve a seleção para professor temporário do estado e eu fiquei em 34º, se eu não me engano, no estado do Ceará, com mais de 3 mil inscritos. Então você não desistir faz muita diferença, pessoal. Você tem sempre que acreditar que é possível. E agora, em 2026, né, eu comecei a estudar de uma maneira mais aprofundada em 2021. 5 anos depois eu estou conseguindo minha primeira aprovação. Então, tem que ter estratégia, pessoal, e estudar do jeito certo, tá? Tem que ser certeiro na hora de montar as estratégias para estudar. Eu espero ter ajudado você com alguma dica. Se você é concurseiro, não desista, tá? Porque uma hora vai ser a sua vez de ser aprovado também.